Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui para a segunda live do nosso especial Bitcoin, a live que foi mais prometida, a mais aguardada dessa série aqui, que é sobre o grande problema que pode acabar com o Bitcoin. Só que, pessoal, já queria começar a deixar uma coisa clara aqui para vocês. A gente investe em Bitcoin também, tá, gente? Isso aqui não é uma live com a intenção de, sei lá, desmoralizar a comunidade de investidores de Bitcoin, uma coisa assim. Pelo contrário, né? O que a gente percebe, na verdade, e até uma coisa que eu fui percebendo conforme a gente foi elaborando esse estudo, é que às vezes a comunidade de Bitcoin e muitos investidores idealizam muito, né, esse ativo financeiro e acabam não olhando para os problemas que o Bitcoin pode ter, só que assim como tudo na vida, né, o Bitcoin não é perfeito. Então a ideia aqui é a gente apontar um problema que a gente vê no Bitcoin e que no longo prazo, se nada mudar no Bitcoin, isso pode fazer ou o Bitcoin ficar inseguro, né, e aí de fato ele deixar de existir, ou então ele desvalorizar muito no mercado, tá, pessoal? Não significa que esse problema não possa ser resolvido, tá? Na live seguinte, que a gente vai fazer amanhã às 10 da manhã, a gente vai falar sobre as soluções que podem acontecer para esse problema. Mas se tudo continuar do jeito que está hoje, o Bitcoin ele pode passar por um período bem assim. Então, já vão deixando o like aí, né, para poder ajudar a gente, deixar também as suas dúvidas, que a gente vai puxar muitas delas aqui. E Danilo, quer dar seu bom dia pro pessoal também? Exatamente, estou aqui com a minha colinha do pessoal aí, queria desejar um bom dia já para o nosso ilustre Satoshi Nakamoto, que está aqui, né, sempre fiscalizando, né, a gente, para ver se a gente está falando tudo certinho, beleza? Bom dia aí para o Lucas, bom dia para o Fernando, todo mundo está aí, né, já começamos aqui a live, e assim, pessoal, eu queria deixar uma coisa bem clara também para todo mundo, que a gente está querendo chegar num ponto em que a nossa taxa de Bitcoin ela chega num nível de excelência e um grau ótimo muito interessante. Então, assim, para ser realmente a melhor análise possível que a gente possa fazer de Bitcoin. E para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente não tem nenhum problema em coisas que a gente investe, né? Problemas da Polygon, posições que a gente tem em carteira. Então, são posições que a gente, mesmo com esses problemas, a gente acha que o risco e o retorno vale a pena, mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que não existem problemas. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez uma baita análise aqui né, que o Carlos fez, deu quase 120 páginas aí que o pessoal da Mercúrio Pro estava tendo acesso já. E assim, a gente precisa que vocês peguem tudo que a gente falou aqui e contestem, né? Então, tentem refutar o que a gente fala. Óbvio, um respeito, né, importante, mas a gente vai até, inclusive eu estava falando com o Carlos que a gente poderia pegar das pessoas que assistem depois também, deixem nos comentários as suas críticas à nossa análise, para a gente vir depois rebatendo essas críticas, porque se vocês convencerem a gente que a gente está errado, ótimo, porque a nossa análise vai ficar ainda melhor, é assim que a gente constrói conhecimento aqui dentro. Então, já vamos deixando o like para aparecer para mais pessoas aqui esse vídeo, e lembrem, sempre questionem tudo que a gente vai falar aqui, para a gente ter certeza que essa é a melhor análise que a gente está construindo e está mostrando para vocês também. Então, vocês estão consumindo e todo mundo ganha se a gente tiver essa crítica, né, esse rebate entre nós dois, beleza? Então, Carlos, acho que a gente pode começar aí, né, para a gente já não ficar enrolando muito, né, já demorando para começar aqui. Então, vamos já compartilhar a tela aí. Perfeito. Pessoal, qual que é então esse grande problema que pode acabar com o Bitcoin, né, que é o tema dessa live? Por que é tão interessante assim a gente olhar para isso? Para conseguir entender essa questão, a gente vai ter que dar alguns passos para trás, né? Então, como vocês viram ontem, a gente começou a série de lives, né? Falou sobre como o Bitcoin funciona. E antes da gente falar soluções do problema, agora a gente vai falar, né, sobre de fato qual que é esse grande problema. Ontem a gente falou para vocês que as blockchains, as redes do mundo cripto, elas são máquinas técnicas, mas elas também são máquinas sociais, né? Então não importa só a gente olhar para a questão da programação, do código, da matemática. Também é muito importante a gente olhar para a questão da sociologia, da economia, né, dos incentivos que existem ao redor de um determinado sistema para que ele funcione da maneira correta, né? Porque são pessoas que vão estar construindo aquela blockchain de maneira descentralizada. E é justamente nesse ponto de incentivos sociais que mora esse problema que a gente enxerga para o longo prazo do Bitcoin. Qual que é esse problema? Para a gente vai faltar receita para pagar pela segurança do Bitcoin, caso o Bitcoin ele permaneça do jeito que ele está hoje e caso ele queira continuar sendo
a maior cripto do mercado, tá? Esse daqui é o problema pra gente. Eu sei que agora muita gente vai xingar, vai falar, pô, mas vai acontecer o halving, mas o preço do Bitcoin vai subir, tem como resolver, não sei o quê. Pessoal, calma que a gente vai passar por tudo isso aqui, é uma análise completa, e podem deixar as dúvidas de vocês, os questionamentos, pra gente conseguir melhorar essa análise aqui, tá? Mas vamos lá. Pessoal, como eu estava falando para vocês, a Block é uma rede muito grande, né? Uma máquina social. E para poder investigar o problema da rede do Bitcoin, a gente vai ter que começar investigando a partir do menor ponto dessa rede. Qual que é o menor ponto dessa rede? São os mineradores, tá? Então a gente vai começar entendendo o minerador, para depois a gente conseguir entender como que o grupo de mineradores funciona, qual que é a dinâmica que existe entre eles, e aí depois a gente vai entender como que a rede inteira do Bitcoin funciona. Mas é muito importante, pessoal, vocês prestarem atenção, principalmente nos problemas, né, nos desafios que são enfrentados desde do minerador. Porque é com esses problemas e com essas lógicas ali, com esses funcionamentos, que a gente vai conseguir entender o problema que existe na rede do Bitcoin como um todo, tá, pessoal? Então vamos lá. Quem que é esse minerador, né? O cara que sustenta a rede. Como que funciona essa questão do minerador? Primeiro ponto é que a gente precisa entender que o minerador ele é uma empresa, tá? Todo minerador ele não está ali como um cara que está fazendo um processo filantrópico para poder ajudar a rede do Bitcoin. O minerador está ali buscando lucro, né? Ele é um negócio, igual uma padaria, igual uma indústria, ele é uma empresa igual qualquer outra, tá? E como qualquer empresa, o minerador ele vai ter uma parte de custos e uma parte de receita, tá? Vão ser dois principais custos que o minerador de Bitcoin vai ter e duas principais fontes de receita, tá? Sendo que se você pegar a receita e tirar os custos, fica o lucro que vai sobrar para esse minerador. Qual que é o primeiro custo que o minerador tem? É com equipamento, tá? Então, todos os mineradores, eles precisam investir em grandes máquinas, né, especializadas para a mineração de Bitcoin, que essas máquinas vão ficar fazendo trabalho computacional para tentar adivinhar aquele número mágico que eu falei na live de ontem, que é o número que vai definir se ele vai ou não conseguir minerar um bloco que vai ser adicionado na rede do Bitcoin. E se ele conseguir minerar esse bloco, ele vai conseguir obter a receita dele, né? Então, são máquinas especializadas, elas são chamadas de ASICs, e eles criam grandes galpões ali enormes, cheios dessas máquinas, né? Então, é um custo importante para eles. O segundo custo do minerador é a energia elétrica, tá? A energia elétrica é o que vai fazer essas máquinas funcionarem, basicamente. Então, ele sempre tem que estar pagando por uma fonte de energia para poder manter a operação dele funcionando, né? E uma coisa muito interessante da gente entender aqui é que dos custos do minerador, o custo com energia, ele é o que fica mais importante ao longo do tempo, né? Então, no começo, quando ele faz o investimento inicial dele, ele tem que gastar muito com as máquinas, mas conforme o tempo vai passando, apesar dele ter que repor essas máquinas, né, depois de um determinado período, a receita passa a ser o custo mais importante. E por que, que a receita é o custo mais importante? Porque ao longo desses últimos anos, o tempo que demora para as máquinas ficarem ultrapassadas diminuiu, porque as máquinas evoluíram muito rápido nos primeiros anos de evolução dela e depois elas deram um tipo de estagnada, né, digamos assim. Então, como elas deram esse tipo de estagnada, o minerador não precisa ficar trocando as máquinas toda hora. Aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, nessa tabela, tem ali no cantinho um número, né, que está vezes 700, depois vezes 13, depois vezes 15. Esse númerozinho é o quanto que as máquinas que mineram Bitcoin evoluíram de um ano para o outro. Então, a gente vê ali que de janeiro de 2009 até dezembro de 2013, as máquinas que mineram Bitcoin tiveram um salto de 700 vezes na eficiência delas, né, em conseguir fazer a resolução desses problemas matemáticos. Já de março de 2014 até junho de 2016, as máquinas evoluíram 13 vezes, né? Ou seja, bem menor do que aquelas 700 vezes. E de junho de 2016 até março de 2020, ou seja, a gente já está falando aí de 4 anos praticamente, só teve uma evolução de 5 vezes na eficiência das máquinas, né? Então, como a evolução delas desacelerou, o minerador não precisa trocar elas toda hora e o custo mais importante é a energia. Eu vou até pegar duas citações aqui bem interessantes de
outros especialistas do mercado de cripto, e a primeira delas, essa daqui de uma researcher, né, de uma casa de análise especializada em Bitcoin, que chama Hash Rate Index. Então, olha só um trecho, né, de um dos relatórios deles. Eles falam o seguinte: a arte da mineração de Bitcoin mudou drasticamente desde o seu começo humilde. Durante os primeiros anos, era tudo sobre otimização de máquinas mais poderosas. A maioria dos mineradores não prestava muito atenção nas taxas de eletricidade. A mineração do Bitcoin gradualmente se transformou em uma tragem de energia, quase chegando ao estágio final, a era da energia. Ou seja, a energia começa a ser o fator mais importante do custo. E uma outra citação aqui, essa é de um estudo que foi feito por pesquisadores lá do MIT, tá, que se chama Bitcoin Mining Decentralization via Cost Analysis, né, ou seja, descentralização do Bitcoin por meio de uma análise de custos. É um estudo até um pouco mais antigo, se eu não me engano é de 2016, 2015, mas uma coisa que eles falam aqui que continua válida é que a mineração de Bitcoin pode ser modelada como uma conversão de eletricidade em calor. O custo de mineração depende da eficiência energética, preço da eletricidade, custo para exaustão do calor e custos irrecuperáveis, como a nova infraestrutura e mão de obra. Ou seja, todos esses custos aqui, eles acabam sendo periféricos, digamos assim, né? Eles definem os parâmetros do minerado que a gente está. E aí, a partir do momento que a gente tem esses parâmetros, a gente vai modelar ele conforme o custo de eletricidade, né, que vai ser convertido em calor. Então, aqui a gente entendeu os dois principais custos mineradores: equipamento e energia elétrica. Vamos entender agora, pessoal, quais que são as duas receitas que os mineradores de Bitcoin têm. Primeira delas é a criação de novos Bitcoins, né? Isso daqui não é segredo para ninguém, que a mineração, o Bitcoin ele continua sendo emitido, né? A gente tem atualmente 19 milhões de Bitcoins, e eles vão ser emitidos até 21 milhões de unidades de Bitcoin existirem, né? Pelo que está programado no código hoje. Pessoal, o que faz essa receita da criação de novos Bitcoins aumentar ou diminuir, né? É mais óbvio, né? O que vai fazer essa receita aumentar é o preço do Bitcoin no mercado. Quanto mais o Bitcoin em dólares naquela data, maior vai ser a receita que os mineradores vão receber por meio da criação de novos Bitcoins. Porque o minerador pega aquele dinheiro, aquele Bitcoin, e ou ele guarda, mas aí vai avaliar em dólares, ou ele vende no mercado para poder vai bancar os custos. Então, quanto mais o Bitcoin estiver valendo, melhor é para o minerador nessa. Agora, o que faz essa linha de receita diminuir? Esse, né, é o mais óbvio, igual eu estava falando, que é o halving, né? Então, 4 anos desde que o Bitcoin começou a ser emitido, pela metade a quantidade de Bitcoins que são criados a cada novo bloco. Lá no comecinho, eram 50 Bitcoins por 25 Bitcoins por bloco, depois de mais 4 anos passou a ser 12, hoje está em 6,25. E aí, por bloco naquela época, e na linha preta vocês estão vendo a circulação total de bitcoins que vai sendo emitida ali no mercado, né? E qual que é a segunda fonte de receita dos mineradores? São as taxas de transação, tá, pessoal? A taxa de transação. Né, o que vai afetar essa receita? Primeiro, a demanda pelo espaço de bloco no Bitcoin, tá? Então, se tem mais gente demandando realizar transações, ou seja, poder aprovarem essas transações. Quanto menor for a demanda pelo espaço de bloco no Bitcoin, menores tendem a ser essas taxas, né? Então pensa o seguinte: o bloco do Bitcoin ele é limitado, ele é tipo uma quadra de futebol, um espaço limitado, e não dá para eu colocar quantas coisas eu quiser lá dentro. Então, quando o minerador ele cria o bloco do Bitcoin e ele vai selecionar as transações que ele vai colocar lá dentro, ele vai selecionar as transações que estão pagando mais. E aí, dessa maneira, né, se o bloco estiver cheio, se muita gente estiver querendo fazer transações,
mas eles vão ter que pagar essas taxas para serem escolhidos pelo minerador. E agora vem o segundo fator, né, que eu acho que é o pulo do gato, assim, é a parte mais importante dessa questão dos mineradores para a gente entender o problema que a rede do Bitcoin pode ter lá na frente, tá? Que é o seguinte, pessoal, o preço do Bitcoin não afeta a receita que é obtida pelo pagamento de taxas na rede do Bitcoin, né? Então, isso daqui eu acho que é o que as pessoas mais falam, né? Opa, quer falar aí, Danilo? Não, eu ia falar só para a gente retomar, né? Fazer um resumo do que você acabou de falar, né? Nesses últimos minutos aí, porque estava travando um pouquinho a internet. Eu mudei aqui o Wi-Fi, então, pessoal, me falem se melhorou um pouquinho aí a internet, parou de travar. Daí faz esse resumo, porque eu sei que você já vai para essa conclusão. Então, antes de tudo, a gente consegue, né, retomar alguns pontos. Em qual parte que vai, pessoal? Vai um pouquinho mais para trás, né? Quando você estava falando dos custos e tudo mais, só isso, a partir daí. Tá, a partir daqui, né? Isso. Tá, vamos lá. Pessoal, o primeiro passo para a gente conseguir entender essa dinâmica aqui do minerador é entender que os mineradores eles funcionam como se fossem empresas, tá, gente? É igual uma padaria, é igual uma indústria. O minerador ele funciona como se fosse qualquer outra empresa. E como qualquer outra empresa, o minerador ele tem custos, mas ele também tem uma receita, tá? Então, vamos entender aqui quais que são os custos e a receita desse minerador para poder entender qual que vai ser o futuro dele, né? E para depois a gente entender se a receita, se a rede do Bitcoin vai ser sustentável, né? O primeiro custo que os mineradores têm é o custo com equipamento, tá? Ou seja, com computadores, com máquinas de mineração. Todos os mineradores eles vão ter ali hoje, né, com a mineração sendo um negócio profissionalizado, grandes balcões de máquinas e é nesses balcões de máquinas, né, que eles fazem a sua operação. E são máquinas conhecidas como os ASICs, né? Então, o ASIC é essa máquina especializada que é utilizada para isso e que o minerador vai ter que fazer esse investimento inicial quando ele vai começar a sua operação e que já entra como um custo para ele, tá? O custo que os mineradores têm é a questão da energia elétrica. E a energia elétrica, ela é basicamente as máquinas que eles compraram, né? Só que um ponto interessante da gente notar é que a energia elétrica, ela aos poucos se tornou o principal custo que os mineradores têm. E por que isso aconteceu? Porque ao longo desses últimos anos, a gente teve as máquinas mineradoras de Bitcoin evoluindo muito rápido e depois que elas passaram por uma evolução ali nos primeiros anos, essa evolução foi estagnando. Isso significa que os mineradores eles precisam trocar as máquinas deles com menos frequência. E se você tem que trocar suas máquinas com menos frequência, você gasta menos dinheiro comprando máquinas e gasta mais dinheiro com energia elétrica. Essa tabela aqui vai mostrar um pouco disso para a gente. Então, vocês estão vendo ali que tem ali no lado direito, né, um númerozinho com um X. Esse X ele vai medir quantas vezes a eficiência das máquinas que são usadas para mineração evoluiu ao longo dos anos. Então, se a gente for pegar ali de janeiro de 2009 até dezembro de 2013, a eficiência das máquinas de mineração multiplicou por 700 vezes, né? Então, foi uma multiplicação muito alta em 4 anos. Ou seja, quem estava investindo, quem estava minerando em 2013 com uma máquina de 2009 seria totalmente ineficiente. Então, ele era obrigado a ter um custo e trocar as suas máquinas. Se a gente for olhar ali na tabela de 2014 até 2016, a eficiência das máquinas usadas na mineração multiplicou por 13 vezes, né? Ou seja, de novo, quem estava com a máquina antiga se tornou completamente ineficiente para poder competir no mercado depois dessa evolução de alguns anos. Mas se a gente for olhar de 2016 até 2020, a eficiência das máquinas de mineração evoluiu em 5 vezes. Ou seja, olha ali, de 700 vezes, depois fui para 13, depois fui para 5, porque acontece isso que eu estou falando para vocês. A evolução das máquinas de mineração vai ficando mais lenta ao longo do tempo, e aí, como consequência, o custo de energia elétrica se torna cada vez mais importante, tá? E aí, eu vou pegar aqui para vocês 2 citações de estudos muito importantes que já foram feitos em relação a isso, né? E que falam sobre como que o custo com energia elétrica é extremamente importante no mercado, tá? O primeiro deles vai ser essa citação aqui de uma casa de análise que é especializada em Bitcoin
que se chama Hash Rate Index, né? Então, olha só o que eles falam. A arte da mineração de Bitcoin mudou drasticamente desde o seu começo humilde. Durante os primeiros anos, era tudo sobre otimização de hardware. A maioria dos mineradores não prestava muito atenção em suas taxas de eletricidade. A mineração do Bitcoin gradualmente se transformou em uma arbitragem de energia, com a indústria chegando no seu estágio final, a era da energia. Ou seja, agora, esse custo com energia elétrica ele é muito importante para definir se o minerador ele vai conseguir se sustentar ou não, tá? E a segunda citação aqui, ela é desse estudo que se chama Mineração do Bitcoin por meio de uma análise de custos, né, que foi produzido por pesquisadores lá do MIT, né, uma das melhores universidades do mundo. É um estudo um pouquinho antigo, ali de 2015, 2016, só que o que eles falam aqui ainda é muito interessante, né, que eles falam o seguinte, a mineração de Bitcoin pode ser modelada com a conversão da eletricidade em calor. O custo da mineração depende da eficiência energética, do preço da eletricidade, do custo para exaustão do calor e com a nova infraestrutura. Ou seja, a gente colocar esses últimos custos em questão, né, como se fosse uma conta matemática, o que vai mais alterar o resultado final da necessidade em calor, né? Ou seja, a energia que eu vou estar gastando para alimentar essas máquinas vai ser o custo mais importante. Agora que a gente entendeu quais são os dois custos dos mineradores de Bitcoin, vamos entender quais são as duas receitas que os mineradores de Bitcoin têm. A primeira dessas receitas é a receita da criação de novos Bitcoins, né? Então, não é segredo para ninguém que novos Bitcoins estão sendo criados o tempo todo. No começo, né, obviamente, não tinha nenhum Bitcoin. Hoje já existem mais de 19 milhões de Bitcoins e eles devem continuar sendo emitidos até a gente atingir os 21 milhões de Bitcoins. O que vai fazer essa receita da criação de novos Bitcoins ao diminuir, tá, gente? Primeiro fator que vai aumentar o preço do Bitcoin no mercado. Então, quanto mais valioso estiver o Bitcoin, maior for o preço em dólares do Bitcoin no mercado, maior vai ser a receita obtida pela criação de novos Bitcoins, né? Porque ela é sempre emitida pela rede como um número pré-determinado de Bitcoins, né? Então, se o Bitcoin vale mais em dólares, a quantidade total de gerador vai receber é maior. E o que faz essa receita da criação de novos Bitcoins? Então, a cada 4 anos, desde que o Bitcoin foi criado, a quantidade de bloco minerado cai pela metade. Lá no começo da rede, essa quantidade era de 50 Bitcoins por bloco minerado. Depois caiu para 25, depois para 2, atualmente a gente está em 125 Bitcoins emitidos por bloco minerado. Aqui nesse gráfico, a linha amarela mostra justamente quantos Bitcoins estão sendo emitidos por bloco minerado, enquanto a quantidade total de Bitcoins que devem ser emitidos, né? Então, conforme os halvings, a gente vai chegando cada vez mais perto dessa quantidade total de Bitcoins que vão ser emitidos, né? E agora que a gente entendeu qual que é essa receita da criação de Bitcoins, tem a segunda receita que os mineradores recebem, que é o pagamento das taxas de transação na rede do Bitcoin, tá? E o que vai afetar a receita a partir da taxa que é paga pelos usuários, né? Que está escrito criação de novos Bitcoins, essa daqui é a receita pelas taxas que os usuários estão pagando. Primeiro, uma coisa que pode fazer essa receita aumentar ou diminuir é a demanda pelo espaço de bloco do Bitcoin, tá? Então, pessoal, vamos entender o seguinte, o bloco do Bitcoin, ele tem um espaço limitado, né? Ele é como se fosse um campo de futebol, não tem como eu colocar tudo o que eu quero lá dentro. E já que esse espaço é limitado, quando o minerador vai construir o bloco, ele não consegue colocar todas as transações que foram enviadas para ele. Ele precisa escolher só algumas dessas transações. E essas transações que ele vai escolher são as que pagam mais para ele. Então, se chegar um momento que não cabem todas as transações, os usuários, os investidores vão ter que pagar uma taxa maior para o minerador para terem a sua transação aceita. Logo, quanto maior a demanda pelo espaço de bloco do Bitcoin, maior tende a ser a receita dos mineradores a partir das taxas cobradas
dos usuários. E quanto menor for a demanda pelo espaço de bloco do Bitcoin, menor tende a ser a receita dos mineradores pelas taxas pagas pelos usuários, porque as taxas vão ser menores. Agora vem o pulo do gato, né? Qual que é a parte mais importante dessa questão de custos e de receita dos mineradores? É que essa receita que é obtida pela taxa que é paga pelos usuários não é afetada diretamente pelo preço do Bitcoin, tá? Essa daqui, vou repetir, pessoal, é a parte mais importante. A receita das taxas pagas pelos usuários não é afetada pelo preço do Bitcoin diretamente. Se o preço do Bitcoin aumentar muito no mercado, o Bitcoin ficar muito valioso, mas a demanda dos usuários para poder fazer transação estiver muito pequena, né? Ou seja, se a fila para poder colocar sua transação lá no bloco estiver muito pequena, esses usuários vão pagar taxas menores, porque eles não precisam competir para pagar taxas maiores, tá? Então essa aqui é a parte mais importante, a gente entender o que afeta positiva e negativamente as duas linhas de receita dos bitcoins. E aí, Danilo, ficou claro para o pessoal aí como que funciona o minerador nessa perspectiva dele como uma empresa? Sim, cara. Acho que aqui tá bem claro, assim, algumas coisas que estão perguntando aqui também é interessante de puxar. É que basicamente o que o Marcelo Padovan tá perguntando. Ele fala, cara, quanto o BTC tem que custar para valer a pena aos mineradores, né? Acho que entra um pouco no que você está falando de que o preço do Bitcoin não afeta. Então acho que a gente poderia deixar um pouco mais claro essa parte. O que ele perguntou? Quanto que o preço afeta... Quanto que tem que custar para valer a pena? Quanto que o Bitcoin tem que valer? Tá, o quanto que o Bitcoin tem que valer para fazer sentido para o minerador, né? Então, a grande questão é o seguinte: para poder fazer sentido para o minerador, a gente vai precisar, ó, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Para fazer sentido para o minerador, a gente precisa que a receita seja maior do que os custos, tá? Não tem necessariamente a ver com o preço do Bitcoin, tá, pessoal? A gente precisa que a criação de novos Bitcoins mais a taxa de transação seja maior do que o minerador gasta com equipamento e com energia elétrica. Se as taxas de transação forem muito altas, ou seja, se a demanda para poder colocar a transação no bloco do Bitcoin for muito alta, mesmo se o preço do Bitcoin for baixo, o minerador vai estar bem, entendeu? Isso não interessa para ele. Da mesma maneira que, se a gente estiver lá no comecinho da rede do Bitcoin, e a gente tem muitos Bitcoins sendo emitidos lá na criação de novos Bitcoins, e o preço do Bitcoin está baixo, também não importa para ele. O que importa é se a receita vai estar mais alta do que os custos. Hoje, dos fatores mais importantes, de fato, o preço do Bitcoin é um deles, mas não é dele diretamente que os mineradores dependem. Eles dependem diretamente do conjunto das receitas que é afetada também pelo preço do Bitcoin. E aí, para o minerador se sustentar, ele precisa que essa receita seja maior do que os custos dele, tá? Então, para cada minerador, isso vai ser diferente, que é o que a gente vai explicar agora. E o Daniel aqui ele está perguntando, mas se for assim, quanto mais usuários, melhor será para os mineradores, certo? Consequentemente, quanto mais o BTC valer, mais podemos pagar as taxas, certo? Não tá certo. Sim, tá mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. Quanto mais usuários tiver, melhor para os mineradores? Não. Quanto mais taxas de transações forem pagas, melhor para os mineradores. Mas você pode ter um monte de usuário que está investindo para o longo prazo, que quer o Bitcoin como ouro digital. Se o usuário ele não está transacionando o Bitcoin, não faz diferença, porque ele não vai aumentar a taxa que ele está pagando para o minerador. E aí, qual que foi a segunda parte da pergunta dele aí? Então ele perguntou, consequentemente, quanto mais o Bitcoin valer, mais podemos pagar as taxas. Não, porque eu penso o seguinte, o Bitcoin ele pode valer muito, mas vamos supor que só tem você e mais dois caras querendo fazer a transação. Por que você vai pagar uma taxa alta? Se você pagando uma taxa barata, você já vai aprovar a sua transação. Então, isso é o que tem que ficar mais claro. Pessoal, o preço do Bitcoin só afeta diretamente a receita que vem da criação de novos Bitcoins, porque a rede do Bitcoin não olha dólar. A rede do Bitcoin só conta em Bitcoin. Então, a rede do Bitcoin vai emitir todo dia ali, quer dizer, todo bloco, hoje atualmente, né, 6,25 Bitcoins a cada bloco. Se o Bitcoin está valendo $1 ou 100 mil dólares, não interessa, vão ser emitidos 6,25 bitcoins. Então, essa receita da criação de novos bitcoins é afetada pelo preço do Bitcoin, porque a rede está contando em bitcoins, não em dólares. Agora, a receita das taxas que os mineradores recebem depende da demanda
para incluir transações no bloco. Se o Bitcoin tiver um valor muito alto, mas a demanda for baixa, ou então se ele tiver muitos usuários, mas os usuários estiverem investindo só para longo prazo e não quiserem transacionar os Bitcoins, então não interessa, né? Isso não vai afetar diretamente na receita dos mineradores, ficou claro? Sim, então, basicamente, para o minerador seria mais interessante do que, sei lá, ter milhões e milhões de pessoas comprando Bitcoin para o longo prazo. Seria melhor, por exemplo, a gente ter, sei lá, 10 pessoas, mas que elas ficam transacionando esses Bitcoins toda hora, né? Para a questão da receita do minerador como transação da rede, é muito melhor. É melhor para ele se eu tiver 10 pessoas com o Bitcoin valendo pouco e elas trocando toda hora entre si, porque vai ter mais taxas e a demanda pelo espaço no bloco vai ser maior do que se eu tiver o preço do Bitcoin valendo muito. Para qual linha de receita que o preço do Bitcoin é importante? Para os Bitcoins que estão sendo criados. Então, para essa linha de aquele receita... 6,25. Para ela, o preço do Bitcoin é importante. Mas não é por isso que eu mostrei para vocês, que os mineradores têm duas receitas. Mas para a receita que vem das taxas, é mais importante você ter muitas transações do que você ter o Bitcoin valendo muito, entendeu? É o que a gente mostrou aqui, né? Então, a parte de receita a de cima ali, né? A criação de Bitcoins é importante o preço, para de baixo nem tanto, né? E nessa linha do que o pessoal tá falando aqui, da linha de baixo, né? Aqui o Lucas ele falou o seguinte: quanto mais transações tiver, melhor, certo? Beleza. Por isso, NFT na rede do Bitcoin é um baita incentivo para mineração? Então, a gente vai chegar aí, mas a questão do NFT no Bitcoin é que ele pode aumentar a demanda pelo espaço de bloco no Bitcoin, porque uma transação com NFT gasta muito mais espaço do que uma transação comum. Então ele pode ser uma das maneiras, sim, né, já adiantando para as próximas lives, de ajudar a resolver o problema do Bitcoin que existe atualmente, que eu vou explicar aqui nessa live. O Daniel está perguntando, mas eu entendo que quanto mais usuários, é inevitável o comércio entre eles. Na verdade, nem sempre, né, Daniel? Porque se você tiver várias pessoas que simplesmente compraram o Bitcoin, guardaram na wallet para ter aquilo lá como reserva de valor, você não vai ter transferência entre eles, né? Vamos supor que eu e o Carlos vamos lá, a gente compra porque a gente quer deixar para os nossos netos. Aí a gente está investindo para o longo prazo, a gente não tem por que ficar transacionando. Óbvio, né? Se você tem muitas e muitas pessoas investindo, a chance de você ter transação entre elas vai ser maior, mas vai depender muito mais do caso de uso daquele ativo do que propriamente dito de quantas pessoas tem ali, né, Carlos? Exatamente, né? Depende muito mais do que essas pessoas que estão ali estão fazendo com o Bitcoin, né? Então, igual você falou, se todo mundo compra o Bitcoin e deixa ele guardado para usar só daqui a 100 anos, né? E ninguém movimenta eles, mesmo se tiver muita gente investindo, isso não está indo de receita para o minerador, né? Você está se utilizando da receita que a rede está pagando. A rede está imprimindo novos bitcoins, gerando inflação e pagando os mineradores para você. Mas você que está com o Bitcoin parado, você não está todo ano pagando uma taxa para bancar a segurança da rede. Você está parasitando a segurança da rede. Então, quem deixa o Bitcoin parado não gera um aumento de receita para receita que vem das taxas de transações pagas pelos usuários, tá? Mas ele está falando aqui, mas sempre vai ter alguém querendo comprar algo que tem valor. Assim ficamos no achômetro. Não necessariamente, tá? Pessoal, quem fez essa pergunta ali? O Daniel. Daniel, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados que mostram sobre essa tendência, tá? Mas pensa o seguinte, não necessariamente porque uma coisa tem valor, significa que sempre alguém vai estar querendo comprar ela, tá? E também não significa que porque alguém vai estar querendo comprar ela, vai dar para a gente bancar o custo de segurança que esse minerador está cobrando, tá? Então pensa o seguinte, o ouro, ele tem valor. Mas o que você acha que gera mais taxas hoje no mundo? A receita das transações de ouro ou a receita das transações de cartão de crédito? Porque, mesmo que você use cartão de crédito para comprar coisas que são baratas, né, muitas vezes. Vamos pensar só nas coisas baratas que a gente está cobrando. A receita que esses cartões vão gerar é muito maior, porque você tem um volume muito grande. O ouro, apesar dele ser muito mais valioso que várias coisas que a gente compra no dia a dia, você compra e guarda. Então você não está pagando uma taxa, um acumulado de taxas muito grandes para poder movimentar ele, ficou claro? Então, mas eu vou mostrar alguns gráficos aqui, tá, pessoal? Tudo isso que eu estou falando aqui agora parece meio teórico, mas a gente vai chegar lá e acho que até já dá para a gente prosseguir aqui, né, explicando um pouco mais de como que isso funciona na prática. Sim, não, é só para as pessoas desesperadas aí, né, que estão falando, então o Bitcoin não vai valer nada daqui a 15 anos, o Bitcoin vai morrer, vou vender tudo e comprar em terreno aí, como o Bit Sharingan tá falando.
calmem, porque amanhã, né, lembrando que essa é a segunda de 3 lives, né, que a gente vai fazer aqui. Amanhã a gente vai falar como possivelmente a gente pode solucionar esses problemas aí do Bitcoin. Quais seriam algumas possibilidades de como ele pode evoluir ou então, né, do que pode acontecer para que esses problemas não sejam tão efetivos ali dentro do Bitcoin, né? E enquanto isso, pessoal, estamos chegando a 200 pessoas aqui. Vamos tentar bater 200 likes, porque o debate está muito bom. É isso que a gente quer que vocês façam. Mandem as perguntas sempre, questionem tudo que a gente falar aqui, não é, Carlos? É isso aí. Vamos lá então, pessoal. A gente entendeu o micro. A gente começou do primeiro cara que constrói a rede, né? Que é o minerador. E aí é uma coisa importante deixar claro aqui. Hoje, gente, a maior parte da receita dos mineradores vem só da criação de novos bitcoins, tá? Esse aqui é um gráfico que eu estou mostrando para vocês. Durante 2023, né, inteiro aqui, esses primeiros meses do ano, 98% da receita dos mineradores veio da criação de novos bitcoins, não veio do pagamento de taxas, tá? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a parte rosa é a criação de novos bitcoins e a parte azul é o pagamento de taxas, tá, pessoal? Mas vamos lá. E aí já vou deixar claro, né, para vocês que tem um relatório gratuito em que a gente explica tudo isso, né? Deixa eu compartilhar ele aqui para vocês. Esse relatório, pessoal, ele está na descrição, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. E é nele que a gente explica toda essa questão dos problemas do Bitcoin e tudo mais, né? É um relatório gratuito que ele foi feito com um pedaço do nosso grande relatório da Mercúrios Pro pago, né? Então ele é uma amostra gratuita do que tem lá na Mercúrios Pro, digamos assim, e lá a gente já mostra vários gráficos, né, e adianta um pouco dessa questão do problema, né, do porquê que a rede pode ficar insegura e de quais são as maneiras de resolver também esse problema, né? Então, para quem se interessar por isso e quiser ver esse aqui, que, cara, acho que é o estudo mais completo de Bitcoin assim que a gente já fez, é só acessar o link aí na descrição, tá? Mas deixa eu voltar aqui e vamos entender agora, prosseguindo, a questão da interação entre os mineradores, né? Então, uma vez que a gente já conseguiu entender como que o minerador funciona, vamos entender como que eles, em conjunto, funcionam, tá, gente? Eu separei aqui, porque isso é um assunto mais complexo, né? Envolve competição de mercado, envolve vários fatores diferentes. Eu separei as 4 informações mais importantes para a gente entender sobre a interação entre os mineradores, tá? Essas 4 informações aqui, se você sair dessa live entendendo, você vai poder falar para alguém, né? Se alguém na rua um dia te perguntar, que você sabe como que funciona a interação entre os mineradores de Bitcoin, tá, gente? Então vamos lá. A primeira dessas informações aqui é que a mineração de Bitcoin ela é descentralizada, tá? Então ela tem uma baixa barreira de entrada. Esse gráfico que vocês estão vendo, ele mostra o percentual de participação na mineração do Bitcoin que as maiores mineradoras de Bitcoin do mundo têm, né? Então a maior delas, que é a Core Scientific, tem 5,6% da mineração. Em segundo lugar vem a Riot, que tem 3,1%. Depois vem a Marathon, né, que tem ali 2,4%. Eu não vou fazer essa conta aqui agora, mas se eu não me engano, elas juntas vão ter ali algo em torno dos 16%, uma coisa assim, tá? Então, ela é descentralizada, tá? Mas os mineradores, eles se organizam em grupos, né, que são os pools de mineração e tudo mais, que se você juntar poucos pools de mineração, você já tem mais de 50% da rede, mas calma, tá? Os pools de mineração, que são esses grupos de mineradores, eles têm um poder de barganha relativo com cada minerador, né? O que isso significa? Se o pool, ele quiser começar a fazer alguma coisa desonesta, os mineradores podem trocar de pool. Então, para essa questão da interação entre os mineradores, entender que os mineradores são descentralizados é mais importante do que essa questão de centralização dos pools de mineradores, tá? Então, vamos focar nessa informação aqui. Segunda informação sobre a mineração. Os mineradores têm pouco poder de barganha, né? O que é poder de barganha? É o seguinte, eu vou sentar numa mesa para poder negociar com você. Quem que tem mais poder nessa negociação? Essa pessoa vai ser a pessoa que tem mais poder de barganha. Vamos supor que a Ambev está negociando com o produtor de cevada, né? Para poder fazer a compra de cevada que a Ambev vai usar para poder produzir cerveja. Quem é que tem mais poder
de barganha aí nessa relação, né, entre a empresa e o fornecedor dela. No caso da Ambev, é a Ambev, porque a Ambev é a maior produtora de cerveja do Brasil e você tem vários produtores de cevada diferentes, né? Então, se a Ambev quiser apertar um pouco mais a negociação, ela tem vantagem nessa, né? Da mesma forma, isso também acontece na mineração de Bitcoin, porque ela é um negócio. E os mineradores, eles têm o seu cliente, que paga o dinheiro para eles, e tem os fornecedores, né, que é para onde os mineradores enviam o dinheiro. A questão da mineração de Bitcoin é que a gente tem um único cliente para vários mineradores que também tem poucos fornecedores, né? Então, quem que é o cliente do minerador? É a rede do Bitcoin. O minerador, ele vende poder computacional para a rede do Bitcoin. Tem como um minerador negociar com a rede do Bitcoin? Não tem. Tá? Porque, primeiro, porque ela é definida por algoritmo, né, interações sociais, e porque o minerador ele está junto com vários, né, então ele não tem voz nessa negociação. Então isso acaba apertando a negociação para o lado dele. E ele também tem poucos fornecedores. Hoje, pessoal, as 4 maiores empresas que fabricam máquinas de mineração têm mais de 90% do mercado, tá? De fabricação de máquinas de mineração. Então é muito difícil o minerador conseguir negociar desconto para poder comprar máquina de mineração. E a questão da energia elétrica, ele também vai estar competindo muitas vezes com outras indústrias, né? Por mais que essa questão da energia elétrica seja um pouco mais complexo e até os mineradores levam vantagem ali, por exemplo, quando a energia ociosa e tudo mais, a questão é que, no geral, o poder de barganha dos mineradores de Bitcoin é um poder de barganha fraco, né? Ou seja, é muito fácil novos mineradores entrarem nesse sistema, ele é muito descentralizado e você tem um poder de barganha baixo, logo o lucro dos mineradores tende a ser cada vez menor, porque você tende a ter concorrentes entrando e colocando custos maiores que vão apertar a questão da receita. Terceira informação aqui, muito importante para os mineradores de Bitcoin, é que o preço e o halving afetam muito a dinâmica que existe de concorrência entre os mineradores. Como que eles afetam? Primeiro, o halving. Sempre que o halving acontece, ele diminui a receita da rede e ele expulsa os mineradores menos eficientes. Então, aquele minerador que tem máquinas mais antigas e aquele minerador que ele tem um custo de energia elétrica muito alto, ele é expulso quando um halving acontece, tá? Então, principalmente a questão da energia, tá? Então, a cada halving, os mineradores têm que buscar fontes de energia mais baratas, tá? Segundo ponto aqui dessa questão de preço e halving. Altas no preço atraem novos mineradores, né? Então, se o Bitcoin ele sobe muito, como a receita que é gerada pela rede, ela é um bolo ali, né, que tem que ser dividido entre os mineradores, esse bolo ele cresce. Então, você abre margem para que mineradores que têm máquinas mais antigas ou que têm um custo de energia maior adentrem na rede também de maneira sustentável. E quando o preço cai, isso expulsa os mineradores, né? Então, o preço caindo vai fazer a mesma coisa que o halving. Os mineradores menos eficientes vão ser forçados a desligar as suas máquinas, tá, pessoal? E a quarta informação sobre a dinâmica competitiva dos mineradores é que a rede ela se reequilibra depois que o preço e o halving acontecem pelo ajuste de dificuldade. Então, mesmo com mineradores saindo da rede, mesmo com mineradores entrando na rede, a ideia é que sempre vão ficar só os mineradores que conseguem se sustentar, né? Porque aqueles que não conseguirem vão ter que sair. Então, sempre a rede vai se estabilizar com a dificuldade do Bitcoin gerando um bloco a cada 10 minutos e com os mineradores que sobraram tendo a sua receita maior do que os seus custos, tá? Então acontece esse reequilíbrio e aí tudo volta a funcionar normalmente, pelo menos na teoria, tá, pessoal? A gente já entendeu então como que o minerador funciona e como que funciona a interação entre os mineradores. Danilo, tem alguma dúvida aí para o pessoal antes da gente investigar como que vai funcionar essa dinâmica na rede completa do Bitcoin agora? Cara, antes de tudo, eu queria só falar aqui pro pessoal, né, mandar um abraço aí pro Andy, que mandou aqui um super chat, né, passando para deixar um abraço aí pra gente, para essa equipe sensacional e competente da Mercúrio, hoje em especial pro Danilo e pro Carlos, um abraço para você, Andy, tá precisando voltar aqui para fazer aquelas suas perguntas absurdas aqui pra gente ir respondendo aos poucos. Tem uma pergunta aqui do Sérgio Braga, que ele pergunta, cara, quando acabar os 21 milhões de Bitcoin, quem que vai minerar então? Se naquele gráfico que você mostra, a gente tem o gráfico rosa e azul, a gente tem uma
relevância muito grande daqueles novos bitcoins minerados, quando acabarem esses novos bitcoins, quem que vai minerar? Quem vai minerar, assim, se a gente tem uma queda na receita da rede, igual eu falei, a rede do Bitcoin, ela se reequilibra, tá? E aí vão sobrar só os mineradores que conseguirem ter um custo de mineração muito baixo que seja equivalente àquela receita, né? Os mineradores mais eficientes. Então, de minerador para minerador, pessoal, os custos eles se alteram, né? Isso que é o mais importante. Então, sempre vai ter gente minerando. A quantidade de receita que está lá sempre vai dar para um número de mineradores. A questão é, uma receita mais baixa vai manter um número de mineradores menor, né? Que vão ser só os mineradores mais competitivos e mais eficientes. Certo? Certo? Beleza, show. Tem mais uma parada aqui que eu queria puxar, né? Tem muita gente falando que o Bitcoin não foi criado para ser moeda, nem nada assim, ou ele tem valor por ser um ativo não inflacionário. Então, eu acho que a gente podia, né, puxar um pouquinho, depois dessa análise que você fez, qual que é a sua visão para o futuro do Bitcoin? Tipo, o que ele pode ser? Cara, eu acho que vai ficar mais fácil a gente falar isso depois que a gente passar aqui pelos problemas e tudo mais, né? Porque a gente vai falar sobre como que isso pode afetar o futuro do Bitcoin, aí eliminando quais não podem ser os futuros do Bitcoin, a gente fala sobre quais podem ser. Show, beleza. Show? Então vamos continuar aí. Vamos lá então. Só pedir pro pessoal, 250 pessoas aí, dá para bater 250 likes daqui a pouco, faltam 20 likes pra gente bater, pessoal. Vamos ajudar a gente a distribuir esse conteúdo para o máximo de pessoas possível aí. Opa, o Isaac aqui, ele tá falando que não respondia a pergunta. Ô, Isaac, eu não sei se você que foi que fez uma das perguntas aqui, mas se eu não tiver respondido, manda aí de novo, que aí o Danilo, ele puxa aqui na nossa próxima pausa, tá? Uhum. Mas vamos lá. Pessoal, agora que a gente entendeu o minerador e a interação entre os mineradores, vamos olhar para a rede do Bitcoin como uma coisa completa, tá? Opa, fala aí. Agora eu entendi aqui a pergunta que eles estão falando. Ó, ele falou, o Daniel tá falando, se a quantidade de mineradores diminui demais, não afeta a segurança da rede, né? E o Lucas, ele complementa, né? Ele fala, cara, eu tenho a mesma teoria. Acabando ou não conseguindo minerar, não fica igual? São duas teorias diferentes, né? Então, se a receita diminuir, isso afeta a segurança, e o outro falando, olha, se a receita diminuir, sempre vai ter um número de mineradores, então a segurança vai ficar igual. É exatamente nisso que eu vou entrar aqui agora, e a gente vai debater se a receita ela pode ou não afetar a segurança, tá, Show, gente? beleza. Porque, igual eu falei, sempre vai ter um número de mineradores lá, mas esse número vai cair. A questão é essa, né? Se a receita cai. Aí a gente tem que entender se esse número de mineradores caindo, se isso vai ser, o que isso vai afetar na segurança da rede, né? Tá, boa. Vamos lá, então. Pessoal, qual que é o dado mais importante para poder definir a segurança da rede do Bitcoin, né? Para qual número que a gente olha? Pelo que a gente apresentou aqui, deve ter algumas pessoas falando que é o custo dos mineradores, é a receita, é o lucro dos mineradores, é a descentralização da rede. Mas vamos lá. O dado mais importante para a gente entender a segurança da rede do Bitcoin é a receita que é passada para os mineradores, tá? Esse é o dado mais importante, é o principal número que a gente tem que olhar. Por quê? Né? Por que não o lucro? Por que não o custo? Né? Por que é a receita? Pessoal, vamos pensar o seguinte. A princípio, o custo seria o número que a gente olharia para poder ver se a rede é segura. Por quê? O custo, ele define o investimento que os mineradores estão fazendo na segurança da rede, né? Que é o investimento nas máquinas e na energia elétrica. Porém, esse custo aqui, ele é relativamente difícil da gente fazer uma previsão confiável para ele de longo prazo, porque pensa principalmente o preço da energia elétrica pode mudar muito, as máquinas podem avançar e tudo mais. E tem uma outra coisa interessante aqui. O custo ele vai ser retirado da receita, certo? Então a gente vai ter receita menos custo igual a lucro, né? Se a receita for 10 e o custo for 9, o lucro é 1. Só que esse lucro, como tem aquela alta competição que eu mostrei para vocês, ele tende a zero, né? Então, os mineradores, eles tendem a ter um lucro sempre menor conforme a rede se reequilibra, né? A cada ciclo que ela se reequilibra, a tendência é que nesse reequilíbrio os lucros sejam apertados. Por quê? É muito fácil, né, igual eu falei, para vocês entrarem novos mineradores, e ele é uma rede muito centralizada, que os mineradores têm baixo poder de barganha. Então a tendência é a receita, a tendência é o custo, ele se igualar cada vez mais com a receita, e o lucro ele tende cada vez mais a zero, tá, pessoal? Entendido isso, a gente consegue fazer uma aproximação da receita com o custo, né? É por isso que muita gente fala, mas não era o custo que era importante para a segurança da rede? A gente vai olhar para a receita justamente porque ela é uma aproximação.
E outra coisa, pessoal, o custo nunca vai conseguir ser maior do que a receita que a rede está gerando, certo? Então, se a gente vê se o Bitcoin ele vai ser ou não sustentável a partir da receita e ele não for, então pelos custos ele também não seria, tá? Porque a receita é o máximo de até onde o custo pode chegar, tá, gente? Então é por isso que a gente vai olhar para a receita. E vamos entender então qual que é a tendência da receita do Bitcoin para o longo prazo. Se a receita do Bitcoin tende a aumentar ou se a receita do Bitcoin tende a diminuir. Primeiro, a receita é composta em duas partes, né? Como eu estava mostrando para vocês. A receita da criação de Bitcoins e a receita das taxas que os usuários pagam. A receita da mineração de Bitcoins, ela tende a zero, tá? Por quê? Porque a gente tem os halvings acontecendo. Então, em algum momento, a criação de Bitcoins vai acabar. Então, todo mundo concorda com isso, né? No futuro, essa receita aqui vai ser zero. Agora, vamos entender qual que é a tendência de longo prazo para a receita que está sendo gerada pelas taxas de transação que os usuários pagam, tá? E aqui tem um gráfico muito interessante, tá? Muito interessante esse gráfico aqui. O que ele está mostrando para a gente? Ali naquela parte cinza do fundo do gráfico, a gente tem o preço do Bitcoin. Enquanto que na parte azul, a gente tem as taxas de transação pagas em Bitcoin. O que é interessante notar aqui? Historicamente, sempre que o preço do Bitcoin subiu, a gente teve uma subida na taxa de transação média contada em Bitcoins. Porém, quando essa alta de preço passou, a taxa de transação cobrada ela caiu de novo. Tá? Ela caiu de novo, por mais que o preço não tenha voltado ao que ele estava antes. Então, isso aqui está comprovando na prática o que eu falei para vocês lá. Tá? Aqui, eu falei, gente, o preço do Bitcoin aumentar não vai fazer a receita paga pelas taxas de transação aumentar. Historicamente, a gente vê isso. Tá? Quando o preço aumenta, a gente vê um pico no número de transações que o Bitcoin realiza, porque a demanda pela rede aumenta, só que depois o tempo passa e isso retorna. E tem uma outra coisa mais interessante ainda. No último pico de preço que a gente teve ali para o final de 2021, ali chegando em 2022, mesmo o preço aumentando, as taxas de transação não aumentaram, tá? O que é pago por elas. Então, aqui um comportamento interessante. E aí a gente chega aqui nesse gráfico que é a receita gerada pela cobrança de taxas na rede do Bitcoin, né? A receita total em dólares. E esse gráfico está comprovando justamente a história que eu mostrei para vocês. Ela sobe muito essa receita quando o preço do Bitcoin sobe, mas depois, mesmo o preço do Bitcoin não voltando para o que ele estava antes, a receita cai toda de novo. E no último ciclo de alta, isso aqui, né, principalmente ali no final de 2021 para 2022, 2023, isso aqui ficou muito complicado, tá? Porque a receita ainda assim não estava subindo, mesmo com os preços nas alturas, e ela retornou para patamares muito baixos, tá? Aí, pessoal, por que que isso acontece com essa receita que está sendo cobrada a partir das taxas de transação do Bitcoin, né? E especialmente por que que nesse último ciclo de alta isso foi diferente dos outros, né? São dois motivos. O primeiro são as tecnologias de escalabilidade do Bitcoin. E o segundo é o abandono de algumas funções da rede do Bitcoin. E eu vou provar para vocês que essas duas coisas estão acontecendo. Eu vou mostrar aqui os números, os gráficos para vocês, tá? Então vamos lá. O que é uma tecnologia de escalabilidade? Tecnologia de escalabilidade é uma tecnologia que vai te permitir usar mais a rede do Bitcoin pagando menos. Um exemplo de tecnologia de escalabilidade é o Segwit. O Segwit é uma atualização do protocolo do Bitcoin que a gente consegue usar para poder colocar mais transações no bloco do mesmo tamanho. Então, mesmo o bloco do Bitcoin tendo continuado do mesmo tamanho, a gente consegue colocar mais transações dentro dele. O minerador vai conseguir guardar mais transações dentro dele. E o Segwit, ele começou a ser cada vez mais implementado. Ele teve saltos de uso, principalmente ali em 2019 e no final de 2021, tá? E o Segwit, quanto mais ele cresce, esse gráfico aqui, ele vai do 0 até o 1, tá? Que é o percentual. Então, atualmente, praticamente 100% dos blocos do Bitcoin usam Segwit. Quanto mais o Segwit é utilizado, menor tende a ser a demanda pelo espaço de bloco do Bitcoin, porque eu consigo colocar mais transações no espaço menor. Segunda tecnologia de escalabilidade, Lightning Network, né? Os canais de pagamento do Bitcoin. A Lightning Network é a segunda camada do Bitcoin.
Com a Lightning Network, a gente consegue abrir canais de pagamento, tá? E nesses canais de pagamento, a gente faz várias transações e só depois a gente envia o agregado dessas transações para a rede do Bitcoin, pagando uma taxa só. A gente, pessoal, não consegue rastrear o número de transações que são feitas na Lightning, porque ela não é transparente igual a rede do Bitcoin. Porém, a gente consegue ver o número de canais que foram abertos na Lightning. E o número de canais ativos, ele só cresceu principalmente em 2021, tá? Foram grandes saltos em 2019 e em 2021, né? Então, é um salto de adoção muito grande. E terceira tecnologia de escalabilidade aqui, que é o Transaction Batching. O que é o Transaction Batching? Toda transação ela tem um input e um output. O que é isso? É um valor de entrada que o cara está mandando e um valor de saída de quem está recebendo. Tá? Toda transação tem isso, entrada e saída, correto? O Transaction Batching é uma técnica em que você coloca mais de um valor de saída para uma mesma transação. Ou seja, eu consigo pegar uma transação e gerar no valor de saída dela o envio para várias pessoas diferentes. Quem que faz muito isso? Corretora. Você acha que quando a Binance ela está enviando Bitcoin para você, ela vai pagar uma taxa na rede do Bitcoin só para você? Lógico que não, né? Senão não seria sustentável. O que a Binance faz é fazer esse sistema de envio para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, em uma mesma transação, ela agrega vários outputs. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele mostra o crescimento do Transaction Batching. Quanto mais escura é essa cor aí de azul que vocês estão vendo no gráfico, maior é o número de outputs que cada transação na rede do Bitcoin contém. Então, ali desde da cor mais clara ali, que é um output só por transação, até o azul mais escuro, que não está ali na legenda, mas são pelo menos 100 outputs por transação, né? Vocês vão reparar que ao longo dos últimos anos, principalmente 2021 e 2022, o Transaction Batching ele aumentou muito, né? Então, é uma diminuição da demanda por transações também. Esse é o, né, a gente passou pelas tecnologias de escalabilidade. Agora vamos para o segundo motivo do comportamento de diminuição da receita das taxas pagas pelos usuários, que é o abandono de funções especiais da rede do Bitcoin. Pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra um tipo de transação especial da rede do Bitcoin, que ele chama transação OP Return, tá? Muita gente nunca ouviu falar desse tipo de transação. Vocês vão ver que esse tipo de transação cresceu muito ali em 2019, tá? E depois veio caindo constantemente. Esse é um tipo de transação que representou uma receita relevante das taxas de transação ali naquele período de 2019, mas ele diminuiu. O que é uma transação especial? Uma OP Return Transaction. Ela é uma transação que eu vou usar para outra coisa, que não é para enviar bitcoins. Olha que doido. Você consegue usar o Bitcoin para coisas que não é só você enviar e receber Bitcoin, pessoal. Você vai conseguir usar a rede do Bitcoin para registrar uma informação preciosa que você quer que fique guardada. Antigamente, lá em 2019, isso era muito usado porque o Bitcoin era uma das poucas redes seguras, tá? Quem está no mercado desde aquele tempo lá vai lembrar disso. O Bitcoin era Bitcoin e a Ethereum estava começando a ganhar uma confiança, mas o Bitcoin era aquela que todo mundo considerava muito segura. Então, o que as pessoas faziam? Quem criava uma outra criptomoeda usava a rede do Bitcoin para poder registrar as transações da rede dele. Então, eu crio uma rede minha, ela não é segura, e eu pago a rede do Bitcoin para registrar as minhas transações. É como se eu estivesse pagando para usar a segurança do Bitcoin. Isso vários protocolos faziam naquela época, tá? Então, isso ajuda a explicar aqui. Naquela época, eu usar a segurança da rede do Bitcoin para registrar informações, por exemplo, de stablecoins, do dólar, da TED, do USDT. Eu consegui enviar ele na rede do Bitcoin. Só que foi passando o tempo e a concorrência surgiu, foram surgindo tecnologias para criar outras redes seguras, outras redes ficaram mais baratas do que a rede do Bitcoin, e essas transações especiais, elas praticamente acabaram, né? Então olha ali como que depois de 2019 essas transações diminuíram muito. E um exemplo disso é a circulação do USDT. Muita gente não sabe, mas antigamente a rede do Bitcoin era a rede que mais transacionava dólar no mercado de cripto, porque ela tinha taxas baratas e era muito segura. Depois de 2019, 2018, a rede da Ethereum começou a ser muito usada, e depois, quando a rede da Ethereum começou a ficar cara, o USDT migrou principalmente para a rede da Tron. Mas olha só como que o Bitcoin ele era usado para essas coisas no passado e hoje essas funções foram abandonadas, tá? É esse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora aqui, esse gráfico azul, as transações que não são usadas para o envio de Bitcoins. Essas transações, elas têm assim, quanto Bitcoin que ela enviou? É um valor vazio. São Operator Transactions, usadas para
registrar outros dados específicos, e elas caíram. Então, a receita do Bitcoin, né, aqui voltando aqui, essa receita do Bitcoin aqui, por conta das taxas pagas pelos usuários, caiu por conta disso, pelas tecnologias de escalabilidade e também pela diminuição do uso de transações especiais, tá? Óbvio que tem a queda do preço, mas a queda do preço sempre acontece. Eu tô falando sobre o que está acontecendo de diferente agora, tá? Pessoal, se tudo tiver ficado claro em como a receita está se comportando, aí eu vou mostrar para vocês as teorias do porquê que isso pode afetar a segurança do Bitcoin. Boa. Antes de tudo aqui, queria mandar um abraço aí para o nosso querido Breno, né, que tá falando aqui. Fala sério, tá ridículo, vocês só acreditam em Ethereum, Ethereum Boys. Muito bem, Breno, seja bem-vindo aí, gostei muito desse argumento contra a nossa análise aqui, cara. Lembrando, ontem eu fiz um combinado aqui com vocês, para a gente provar o que a gente gosta e não gosta, e acho que é uma convenção que a gente devia ter para todos os produtores de conteúdo, quando fala, não, eu gosto dessa moeda aqui e tudo mais, mostra o quanto você investe, tá? A nossa carteira hoje, em Bitcoin, tem mais de 25% da carteira fica em Bitcoin. Você acha que a gente estaria investindo 1/4 do que a gente tem ali, né? E o que a gente fala para os nossos, mostra para os nossos assinantes, todo mundo que assina Mercúrios Pro em Bitcoin, se a gente não gostasse de Bitcoin? O que a gente está fazendo aqui é um exercício de pegar e tentar refutar todas as nossas teses. É algo que a gente sempre faz, a gente faz para Ethereum também, sem problema nenhum, tá? Porque a gente não quer ser ignorante e ingênuo quanto às falhas possíveis dos ativos, tá? Então, se você quiser participar aí do debate, fique à vontade aí, vem com a gente, mas se não, vamos ter mais respeito aí no chat, beleza? Vamos lá, Carlos, vou responder aqui, vamos puxar algumas perguntas aqui do pessoal que está perguntando de uma forma mais educada aqui, então. O Matias, ele fala o seguinte, quando acabar os ganhos dos mineradores com as recompensas em Bitcoin e passar a ter somente lucros com as taxas, isso também não permitiria o número de validadores aumentarem, já que não exigiria máquinas potentes? Cara, desculpa, eu não entendi a pergunta. O que ele falou ali? Quando os ganhos dos mineradores abaixarem, né, com as taxas de recompensa em Bitcoin, passar a ter somente lucro com as taxas, ou seja, a receita vai ter bem menos, vai ser bem menor. Isso não permitiria o número de validadores aumentar, já que você precisa de menos custo, menos máquina para você conseguir atingir aquele lucro? Não permitiria aumentar não, pessoal. Se a gente diminui a receita, você não precisa de menos máquinas para poder validar a rede, tá? Não existe isso. Você precisa de máquinas para poder garantir uma segurança para a rede. Quanto mais máquinas, mais seguranças. Ou seja, quanto mais é investido em máquinas de energia elétrica, maior é a segurança, e ponto. E quanto mais receita, mais você consegue sustentar esse custo. A lógica é só essa. Você diminuir a receita, quer dizer, você diminuir o número de transações, não faça com que você exija menos máquinas, porque o número de transações ele é definido pelo espaço do bloco. O espaço do bloco já está lá. É igual muita gente, cara, cheio de notícia na mídia falando, a Visa processa não sei quantas milhões de transações por segundo, enquanto o Bitcoin processa 5 transações por segundo e não sei o que, ou menos. Pessoal, o espaço do bloco no Bitcoin, ele é limitado. O quanto a rede do Bitcoin cresceu, o quanto o preço do Bitcoin cresceu, não muda a quantidade de transações que eu vou fazer por segundo. Não muda. Então, não tem essa relação direta entre... outra coisa, mentira que o pessoal fala. Nossa, a cada transação na rede do Bitcoin você gasta tanto de energia. Não é. Você poderia gastar menos energia e vai fazer o mesmo número de transações. Ou gastar mais energia e fazer o mesmo número de transações. O que muda é a segurança que essas transações vão ter. Mas o número delas, se tiver demanda, né, para suprir o espaço total do bloco, vai ser o mesmo, tá? E aí a receita ela vai afetar a questão do quanto você consegue investir em segurança. Boa. Aqui também tem um pessoal falando sobre a Lightning, né? Como que ela funciona, né, nesse sistema inteiro, né? Porque o Sérgio fala, Gabriel, ele estava discutindo, né, aqui no chat, falando futuramente o que vai valer minerar é as taxas que serão elevadas. Daí o Gabriel fala, né, Sérgio, o problema é saber se o pessoal vai querer pagar essas altas taxas, né? E também a Lightning Network não atingiu o mesmo sucesso da rede on-chain. Então, assim, o que você acha desse modelo de, se o pessoal vai querer pagar essas taxas mais elevadas que poderão acontecer no futuro? Como que você vê toda essa dinâmica? Então, do jeito que está funcionando hoje, não é questão de achismo, é o que a gente vê nos gráficos, né, que eu mostrei para vocês. As pessoas não estão pagando uma receita relevante por meio das taxas de transação do Bitcoin. Não estão, né? Essa que é a realidade, é o que eu mostrei para vocês nos gráficos.
E para o futuro, se continuar com a tendência que a gente vê hoje, que é não ter transações que vão além da movimentação de bitcoins, não ter uma elevada movimentação de bitcoins usando diretamente a primeira camada, e tecnologias de escalabilidade crescendo, se tudo continuar do jeito que está hoje, obviamente isso não muda, tá? Então a questão é realmente entender se isso vai crescer ou não, mas para isso alguma coisa teria que mudar. Boa, show. Vamos continuar aqui então, para caminhar para a parte final aí da live. Enquanto isso, pessoal, vamos deixando o like aí também para a gente, né? Se vocês estão curtindo, né? A gente colocar as nossas teses aqui à prova para você, né? Para vocês, né? A gente sabe que muita gente aí ama o Bitcoin e tudo mais, e a gente gosta muito, né? A gente não estaria no mercado de cripto se a gente não gostasse da proposta. A gente investe em Bitcoin, tá? Então, o que a gente está fazendo é basicamente entender realmente aonde a gente está pisando quando a gente fala de Bitcoin. Então, por isso a gente fez uma análise de mais de 120 páginas aqui, né, que vai ser disponibilizada lá para o pessoal da Mercúrios Pro, para realmente saber que a gente entende onde a gente está pisando e o que é o Bitcoin propriamente dito. Todos os riscos que a gente tem para montar uma carteira interessante. Certo, Carlos? Boa, vamos lá então. Pessoal, como que a receita, então, que ela está diminuindo, ela vai afetar a segurança da rede do Bitcoin, tá? Tem várias teorias diferentes, não tem um número específico que vai definir isso. Porque, igual eu falei para vocês, mesmo se a receita cair muito, gente, vai dar para sustentar os mineradores. Lembra daqueles 4 pontos que eu falei lá da dinâmica competitiva dos mineradores? Se o preço cai, a rede reajusta o seu fator de dificuldade para os mineradores que sobraram e que saíram depois que o preço caiu. Então sempre vai dar para manter uma quantidade de mineradores, tá? Isso é fato. A questão é entender se essa quantidade de mineradores vai ser o suficiente para que os incentivos em torno da segurança da rede se mantenham com o Bitcoin valendo tanto que ele vale hoje, entendeu? E aí, como que a gente vai avaliar isso? Igual eu estava falando, não tem um número específico, tá? Não tem um número X ali que, olha, se a receita não foi esse, a gente vai calcular aqui e não vai dar para manter a segurança. O que existem são várias teorias diferentes, tá? E eu vou mostrar para vocês, das várias teorias que existem, 3 que eu selecionei ali, com base na relevância da análise e dos modelos que a gente viu no mercado, que ajudam a explicar a segurança da rede do Bitcoin, tá? Então, a primeira dessas 3 teorias é a seguinte: existe um valor mínimo absoluto que define a segurança da rede do Bitcoin. O que essa teoria aqui diz pra gente? Ela está falando o seguinte: olha, vai ter um valor, por exemplo, 20 bilhões de dólares de receita, que se a rede do Bitcoin gerar esse valor de receita, ela vai estar segura. Abaixo disso, ela vai estar sujeita a ataques. Né? Então, pensa, por exemplo, no incentivo de um cara que não é um minerador, mas, por exemplo, um Estado. Né? Pensa a China querendo atacar a rede do Bitcoin, ela teria que fazer o quê? Teria que suprir um custo muito grande, né? Para poder fazer frente ao custo que está sendo gasto lá. Então, essa teoria ela diz o seguinte: ó, precisa ter um patamar mínimo de receita e a partir dele o Bitcoin pode crescer o quanto for, que aí ele vai estar seguro. Né? A gente tem que descobrir esse patamar mínimo. No caso dessa teoria, o comportamento que a gente vê da receita do Bitcoin hoje é um problema, porque só 2%, pessoal, da receita que é gerada pela rede é paga pelas taxas dos usuários. Né? Então, segundo essa teoria aqui, isso muito provavelmente seria um problema, porque, cara, é realmente um percentual muito baixo da receita. Segunda teoria, o valor para poder garantir a segurança é um percentual do valor de mercado do Bitcoin. Isso aqui dá para a gente fazer uma analogia, né? É tipo a gente falar o seguinte: quanto mais dinheiro eu tiver dentro de um cofre, mais eu vou ter que reforçar as paredes desse cofre para ele poder guardar todo esse dinheiro, né? É isso que essa teoria está dizendo. Então, vamos supor, o valor, a receita do Bitcoin, ela sempre vai ter que ser 2% do valor total de mercado, ou sempre vai ter que ser 0,5% do valor total de mercado, entendeu? Então, e essa teoria ela diz isso. E esse percentual, tá, de valor de receita em comparação com o valor de mercado do Bitcoin vem caindo, tá? Então lá em 2017 isso era coisa de 5%, 6%, hoje já está em torno de 2% mais ou menos, tá? Então é um valor que vem caindo. E se a tendência continuar e as taxas que são recolhidas pelas transações não aumentarem, segundo essa teoria aqui, também o Bitcoin pode enfrentar problemas, ou ele enfrenta problemas de segurança, ou o valor dele vai cair muito no mercado, né, para contrabalancear isso do outro lado. E a terceira teoria, que eu acho que é uma das minhas preferidas, assim, é uma que foi endossada por vários dos grandes especialistas do mercado, tá? E, assim, inclusive caras que apoiam muito o Bitcoin, como o próprio Nick Carter, né, já participou da revisão de um estudo que falava dessa terceira teoria,
Ela é um pouco mais complexa, mas eu acho que é talvez uma das mais importantes, tá? E ela é dividida em 4 passos. Eu vou repetir esses 4 passos aqui para vocês, mas depois eu vou explicar individualmente cada um deles, tá? Qual que é a lógica dessa terceira teoria? Ela diz o seguinte: uma receita menor no longo prazo vai fazer os mineradores serem menos comprometidos com o longo prazo da rede. Quanto maior for o ganho de ataque que o minerador pode ter, em comparação com o ganho que ele pode ter sendo honesto, que é o GA e o GH ali, mais vulnerável fica a rede. Né? Ou seja, quanto maior for o ganho de ataque em comparação com o ganho do cara honesto. Os mineradores menos comprometidos, né, que aí volta lá naquele primeiro ponto, vão perder menos se eles atacarem. Então, se o minerador for menos comprometido com o longo prazo da rede, o GA vai aumentar em comparação com o GH. E uma receita menor vai aumentar as chances de ataque da rede como conclusão, porque a receita menor vai fazer com que os mineradores fiquem menos comprometidos com o longo prazo, como foi dito no primeiro ponto. Né? Vamos passar por cada um desses pontos aqui da terceira teoria. Primeiro, receita menor igual a mineradores menos comprometidas com o longo prazo. O que ele está dizendo aqui? Que, olha, o minerador, quando ele vai começar a minerar na rede, ele faz um grande investimento visando o longo prazo. Ele precisa adiantar uma parte do lucro que ele teria. Então, vamos supor que o minerador ele precisa bancar, ele precisa ter um investimento que vai ser o equivalente a 50% do lucro dos próximos anos dele em máquinas de mineração. Se ele faz isso, ele já está dependendo do preço que o Bitcoin vai ter no futuro. Se o preço do Bitcoin cair, isso ferra com o investimento que ele fez lá atrás. Então, se ele acha que vai vir uma receita menor, ele vai tender a investir menos, vai travar um valor menor para o longo prazo. Ele vai colocar máquinas que vão se pagar mais rápido, vai procurar um preço de energia que vai se pagar mais rápido e tudo mais. Tá? Segundo ponto da teoria. Quanto maior o GA em comparação ao GH, mais vulnerável a rede fica. GH é o ganho do cara honesto, enquanto que GA é o ganho do cara que está atacando. Se o ganho do cara que está atacando for menor do que o ganho do cara que é honesto, tendem a existir menos ataques. Se o ganho do cara que está atacando for maior do que o ganho do cara que é honesto, tendem a existir mais ataques. Tá, pessoal? Só deixa claro aí para o Daniel o que é o GA e o GH. O GH, igual eu falei aqui, é o ganho honesto, tá? E o GA é o ganho atacando, né? Então pensa que é o ganho que o minerador obteria se ele está agindo de maneira honesta ou se ele está atacando a segurança da rede. A gente está querendo ver aqui o quanto vale a pena, né, ele atacar, certo? Isso, exatamente. Beleza. Então, se vale mais a pena ele atacar, se o ganho que ele obtém atacando for maior do que o ganho honesto, tendem a ter mais ataques. Agora, se o ganho agindo de maneira honesta tende a ser maior do que o ganho atacando, tendem a ter menos ataques. Correto? Boa. Beleza. Terceiro ponto dessa terceira teoria aqui, né? Os mineradores menos comprometidos vão perder menos se eles atacarem, aumentando a diferença entre GA e GH. Pensa o seguinte, o minerador, igual eu falei, ele investiu muito logo no começo, ele teve que investir em máquinas e ele comprometeu o lucro que ele vai ter no futuro. Então, se no futuro o preço do Bitcoin cai, ele está comprometendo muito o preço do Bitcoin cai, né? Então as taxas de transação diminuem, se a receita cai, ele vai estar comprometendo o investimento que ele já fez. Então, se o minerador está prevendo que a receita vai cair, ele vai tender a travar menos, né? Menos capital ali no começo da operação. E isso aumenta a diferença entre o custo para o ganho de ataque e o ganho honesto. O ganho de ataque, pessoal, ele tende a crescer em relação ao ganho honesto se o minerador ele travou menos investimento no começo. Por quê? Se ele travou menos investimento no começo, ele está menos vulnerável à perda de receita da rede, certo? Então, se a perda de receita da rede vai impactar menos ele tende a tender mais para o lado do ataque do que para o lado do ganho honesto. E o terceiro ponto, né, que é então a conclusão. Menos receita aumenta as chances de ataque da rede. Justamente porque, com menos receita, você estimulou o minerador que travou menos investimento para o longo prazo, e o minerador que travou menos investimento para o longo prazo tem um incentivo maior para atacar, certo? Então essa daqui é a terceira teoria que explica isso. Então, a conclusão é justamente essa, tá? Em todas essas três teorias, se a gente tem uma receita menor do Bitcoin no longo prazo, isso tende a fazer ou o Bitcoin ficar menos seguro,
ou então vai fazer o valor de mercado do Bitcoin cair para poder ser compatível com o gasto de segurança da rede, tá? Então essa daqui, pessoal, é o fechamento do porquê que a gente acha que o Bitcoin está com um grande problema, né? O grande problema que pode acabar com o Bitcoin é esse. A gente está vendo uma diminuição, uma tendência da receita diminuir, porque os halvings estão acontecendo e a receita das taxas de transação não está crescendo, e a gente vê que uma receita menor tende a fazer ou a rede ficar menos segura ou o Bitcoin valer menos no mercado, tá? Então, a teoria geral é essa. Danilo, tem alguma dúvida aí do pessoal? Cara, eu acho que antes de tudo a gente poderia deixar claro assim, um pouco, introduzir pelo menos o que a gente vai falar amanhã, né? Já que nessa a gente falou de vários problemas, né, que a gente vê ali no Bitcoin, né? Por isso que a gente sabia, né? Ontem a gente avisou na live que ia vir um monte de maximalista aqui, né? Falar e comentar e tudo mais. Pessoal, lembrem, a gente gosta de Bitcoin, tá? A gente está analisando e batendo as contrateses, tá? Querem criticar, podem mandar aqui as contrateses sobre o que a gente está mostrando aqui para vocês, para a gente melhorar ainda mais essa análise e chegar num ponto ótimo, onde todo mundo consiga ver que esse realmente é a melhor análise possível, a gente consiga construir conhecimento, é o que a gente quer aqui, tá? Então, Carlos, eu queria que você fizesse, tipo assim, um apanhadão geral do que a gente falou e o que a gente vai falar amanhã. O apanhadão, pessoal, é justamente isso que eu falei, tá? Então, a gente tem a receita do Bitcoin tendendo a diminuir no longo prazo, porque os halvings estão acontecendo e a receita que vem das taxas de transação não está subindo e não tem motivos para subir, tá? Que foi exatamente o que a gente mostrou no gráfico aqui. Não está subindo, não tem motivos para subir. Com o Bitcoin como ele é hoje, né? Com o Bitcoin como ele é hoje. Uma vez que a receita que está vindo da rede não tende a subir no longo prazo, ela tende a diminuir, a gente tende a ter uma segurança menor da rede do Bitcoin, justamente com aquelas teorias que eu mostrei ali para vocês, né? Então, com o Bitcoin funcionando da maneira como ele funciona hoje, no longo prazo, ou o Bitcoin vai ter vários problemas de segurança que vão acabar com a rede, né, na prática, ou então o Bitcoin vai tender a diminuir muito de preço, tá? Significa que esses problemas não têm solução? Não, tá? Então, existem várias soluções que podem acontecer para esses problemas. Entre elas envolvem NFTs de Bitcoin, envolve talvez até quebrar aquela regra dos 21 milhões de Bitcoins, e eu vou trazer eles na live de amanhã, tá? Então a gente vai falar mais sobre eles. Mas o resumo geral é esse. Aí fodeu, né? Quando você falar para quebrar os 21 milhões de... Pode acontecer. É uma das alternativas, né? Então, pessoal, deixando bem claro aqui, o intuito dessa live, né, o meu intuito aqui, não é desmerecer o Bitcoin. A questão é que a gente tem que entender que, cara, nada no mundo é perfeito. O Bitcoin também não é perfeito. Tá? Tem muita gente que trata Bitcoin quase como se fosse uma religião, que cai num viés de confirmação e coloca todo o dinheiro no negócio sem entender que ele tem riscos. Todo investimento tem risco, toda cripto tem risco, tá? Toda. Inclusive o Bitcoin. Você achar que o Bitcoin não vai ter riscos, que o Bitcoin foi criado sacrossanto pelo santo Satoshi Nakamoto, que nada tem que mudar nele, que ele vai permanecer sempre seguro eternamente, que não tem nenhum risco de ameaçar o Bitcoin, é uma atitude irracional. A gente tem que estudar cada uma das criptos, cada investimento que a gente faz, porque cada um deles tem os próprios riscos, tá? Não é aqui para acabar com o Bitcoin, para atacar o Bitcoin. Não é isso. O Bitcoin ele não tem sentimentos, ele não vai se ofender com essa live que a gente está fazendo aqui. É muito importante entender isso, gente. Vocês estão colocando dinheiro de vocês no negócio, vocês têm que entender o risco disso que vocês estão colocando dinheiro. Senão não faz sentido. Senão vocês estão tratando o dinheiro da vida de vocês, a aposentadoria, como se fosse uma religião, entendeu? Então a gente precisa entender os riscos que o Bitcoin está sofrendo para saber como solucionar eles. E se a gente ficar se enviesando, olhando só para os argumentos a favor do Bitcoin e não olhar para os argumentos contra, a gente não vai conseguir melhorar o Bitcoin, entendeu? Ou você concorda que... né, ou você acha que o Bitcoin ele nasceu perfeito e nada vai ter que mudar eternamente no Bitcoin, ou você concorda que, olha, existem alguns problemas importantes que precisam ser resolvidos e a gente vai ter que entender que a gente vai precisar mudar algumas coisas no Bitcoin para ele continuar funcionando da maneira como a gente quer. E ponto. Não tem outra alternativa. Ou é perfeito, ou então tem alguma coisinha para melhorar. E a gente acha que tem alguma coisinha para melhorar, tá? Então é disso que a gente vai falar na live de amanhã, tá, pessoal? Só para deixar isso claro. E, assim, minha opinião pessoal, eu quero que o Bitcoin melhore, tá? O pessoal fala, mas é a moeda contra o Estado e tudo mais. Eu também odeio o Estado. Eu também queria muito que o Bitcoin virasse a moeda oficial e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de dinheiro dos clientes da Mercúrio, inclusive, né? Então a gente tem que fazer uma análise racional e ver os riscos para poder medir a proporção que a gente vai ter de cada coisa. E aí, só para concluir aqui, Danilo,
Vamos falar do relatório da Mercúrio Pro Isso, lá? para todo mundo aí que é Mercúrio Pro que está assistindo aí a gente, né? Boa, vamos lá. Gente, a Mercúrio Pro, né, a gente vai liberar essa semana aí, né? A gente está finalizando ali a colocar algumas referências, fazer algumas traduções, né? Fazer o design e tudo mais. Então, ali vai, no máximo ali no final de semana, isso aí já vai estar liberado. O nosso estudo completo sobre o futuro do Bitcoin, tá? Foram mais de 70 fontes compiladas, várias pessoas relevantes do mercado cripto, várias casas de análise e pesquisa do mercado cripto, vários estudos feitos por acadêmicos de grandes universidades do mundo. Então, ali, né, vocês estão vendo várias dessas imagens ali, mas é só uma parte, né? A gente tem mais de 70 fontes. E é um relatório de mais de 120 páginas, né? Tá, que fala tudo, desde a parte técnica do Bitcoin, da criptografia da mineração, até a parte da competição entre os mineradores, até a parte da teoria dos jogos, do que incentiva ou não ataques, toda a teoria da receita da rede do Bitcoin, por que ela está caindo e quais que são exatamente os caminhos que o Bitcoin pode adotar no futuro para melhorar, tá, gente? Então é o relatório completo que está lá na Mercúrio Pro, quer dizer, tá lá não, né? Vai ser disponibilizado ainda essa semana, tá? Então, assinantes, a gente está finalizando ali as últimas coisas, no máximo ali até o final de semana, esse relatório vai estar disponível. E relembrando vocês, né? Para quem não é Mercúrio Pro, eu vi inclusive que o pessoal não conseguiu receber o relatório, parece que deu algum problema, né? A gente já está reenviando, mas para quem não é Mercúrio Pro, a gente fez esse relatório aqui explicando a dinâmica desse problema, com todos os gráficos que eu mostrei aqui para vocês e com toda essa teoria dos ataques da rede. E esse relatório é gratuito, ele pega uma partezinha lá do relatório da Pro e ele é como se fosse uma amostra grátis da Mercúrio Pro, né, e um resumo dessas apresentações aqui. Então, para quem não sabe se quer ou não ser Mercúrio Pro, acesse esse relatório e já vai fazendo outra coisa, que é se cadastrar na lista de espera da Mercúrio Pro, que está aí embaixo, né? Então a lista de prioridade, porque a gente vai logo, daqui a mais ou menos um mês, abrir a nova turma da Mercúrio Pro. E quem quiser participar, né, ainda mais depois de baixar o relatório e ver a amostra gratuita, é só entrar ali na lista que você vai ser chamado em primeiro lugar quando a gente abrir a nova turma da Mercúrio Pro. Certo, Danilo? Faltou alguma coisa aí? Certo, vou puxar algumas dúvidas aqui só da galera, né, que tá com a gente aí nessa live inteira. Muito obrigado aí por toda a interação que vocês tiveram aí, né, o Bibop, o Lucas, o André Rosa, todo mundo aí mandando muito bem. Aqui eu achei só engraçado, né, cara, tem umas coisas que são muito massa de produzir conteúdo, né. O LRC27 fala, que viagem desses comentaristas, estão sem assunto para o canal? Meu amigo, o canal chama Mercúrio Cripto. Se a gente não puder falar da maior criptomoeda que existe, dos problemas que ela tem, realmente a gente vai ficar sem assunto mesmo. Eu espero que você curta aí, depois volta a live, assiste ela inteira, vê se você gosta da análise e tenta criticar a gente para a gente fazer uma análise ainda melhor, beleza? O Felipe Bastos Barbosa falou, beleza, mas faltou vocês falarem do mecanismo de ajustes de dificuldade de mineração. Ou seja, a segurança ela acaba sendo balanceada ao longo do tempo. Então, a segurança, qual que é a questão correta, tá? Pessoal, a segurança do Bitcoin, ela vai depender de várias teorias, tá? O que o mecanismo de ajuste de dificuldade faz? Ele garante que sempre na rede do Bitcoin vai dar para sustentar um número de mineradores. Então, se a receita da rede do Bitcoin cai, vários mineradores vão sair porque eles não vão conseguir obter lucro, e aí a dificuldade vai se reajustar e ela vai conseguir sustentar o número de mineradores. Então vamos supor que hoje a gente tem 100 mineradores no Bitcoin, para simplificar, né? E aí a receita da mineração de Bitcoins acaba e fica só a receita de transação. Hoje ela é 2% da receita, tá? Vamos supor que ela continua na mesma. Então dos 100 mineradores, vai lá e sobram só 2. Só que esses 2 mineradores, eles têm uma dificuldade muito grande para minerar, né? Porque a dificuldade da rede era equivalente à dificuldade de 100 mineradores. O que a rede vai fazer? Ela vai se reajustar e esses mineradores, esses 2 que sobraram, eles vão continuar conseguindo minerar. Eles vão sobreviver. Esses mineradores vão sobreviver, isso é fato. Agora a questão é o seguinte: será que a quantidade de mineradores que a rede vai ser capaz de suportar vai ser o suficiente para manter a segurança dela? Esse que é o debate aqui. Igual eu falei, não tem uma resposta pronta, mas a tendência, por essas teorias que eu mostrei aqui para vocês, é que a segurança diminua se você tiver menos mineradores. A tendência é essa, por mais que esses mineradores consigam se manter. Isso é fato, tá? Então, bem importante a gente deixar isso claro, viu, pessoal? E ainda mais, pensa principalmente se for alguém de fora da rede atacando o Bitcoin. Porque esse minerador que está lá dentro, possivelmente, ele até não vai ter um incentivo para atacar, né? Que era o que eu mostrei na terceira teoria, né? Mas imagina, por exemplo, se for um Estado querendo atacar o Bitcoin.
é importante que a gente tenha um patamar mínimo de robustez, entendeu? Porque o Estado não está preocupado em entrar na rede para lucrar com bitcoins, ele poderia estar preocupado em acabar com o Bitcoin, por exemplo, né? Sei lá, por qual motivo, né? Seja por aquela desculpa que eles usam de questão ambiental, né? Que é um mito que eles falam para atacar o Bitcoin, que depois a gente pode até trazer aqui em uma live específica, seja porque o Bitcoin pode ser usado para fugir de impostos, né? Enfim, vamos supor que o governo acha alguma preocupação e resolve atacar o Bitcoin, né? É importante que a receita ela seja maior para que a gente consiga ter um número maior de mineradores e um gasto maior na segurança. Isso traz robustez. O ajuste de dificuldade só garante que a gente vai manter um número de mineradores, mas ele não garante que esse número de mineradores vai garantir a segurança da rede contra ataques externos. Boa. Olha lá, o LRC respondeu a gente. Cara, eu vou te converter para o nosso time. Vamos lá. Ops, falaram de mim, Mercúrios. Falei de forma construtiva, pois fazem uma chamada apelativa dessa. Não queiram ter concordância 100%. Se esses mineradores saírem, serão substituídos por outro. Eu já gostei dessa resposta aqui, tá bem melhor, porque você já deu alguma coisa para a gente trabalhar em questão de análise aqui. A chamada que a gente fez foi o problema que pode acabar com o Bitcoin. Para a gente apresentou um problema que pode acabar com o Bitcoin. Então, assim, não sei muito como mudar a chamada, tá? Aí, o que você falou, né? Se esses mineradores saírem, serão substituídos por outro. Esse é o tipo de coisa que a gente não quer concordância 100%, é esse tipo de comentário que a gente quer aqui com respeito, de forma construtiva, como você falou. Vamos responder ele aí? Vamos lá. O LRC27. Se os mineradores saírem, eles vão ser substituídos por outros, tá? Na verdade, eles não vão ser nem substituídos. A questão é que alguns vão sair e outros vão continuar lá, porque eles vão sobreviver. Isso aí não é a questão aqui. A questão é entender se os mineradores que sobram vão ser o suficiente para garantir a segurança. A tendência, com a receita ficando baixa, é que ou eles não vão conseguir garantir a segurança da rede do Bitcoin, ou o Bitcoin vai ter que valer muito menos para ser compatível com o custo de segurança. Aquela questão do cofre que eu falei, né? Então a parede do cofre tem que ser tão grossa quanto forem os valores depositados lá dentro, né? Então, se a parede for muito fina, né, se o custo com segurança for muito fino, talvez o Bitcoin não consiga valer tanto assim, tá? Então são os caminhos, se tudo continuar como está hoje, como eu disse, na live que vem a gente vai falar sobre caminhos para resolver esse problema. E o André, ele fez um comentário interessante aqui. Ele falou, olha, mas no momento a hash rate está aumentando muito. Hash rate, pessoal, é a medida do poder computacional da rede. E muita gente mostra o gráfico da hash rate subindo e fala, cara, a segurança da rede está melhor do que nunca, porque o gráfico da hash rate está crescendo. O que eu falei para vocês? Olha, a receita é muito mais importante para você ver a segurança da rede do que a hash rate, porque a hash rate eu consigo melhorar se eu colocar máquinas mais potentes. Então vamos supor que eu tenho a hash rate, que é o poder computacional da rede, em 100. E aí eu crio uma máquina que com um custo muito baixo, ela consegue dobrar esse hash rate. Eu adicionei hash rate na rede, concorda? Só que o custo para eu comprar essa máquina é pequeno, então eu não adicionei segurança. A hash rate, ela não importa. O que importa é o custo para você comprar hash rate. Se o custo da hash rate for muito baixo, porque a receita é muito baixa, a rede vai estar menos segura. Tá? Então, entenda isso. A hash rate, ela mede a segurança de maneira indireta. Porque a hash rate ela não significa diretamente a segurança. O que significa diretamente a segurança é o custo para comprar hash rate, certo? Boa, muito bom. E pessoal, quem tá xingando aí o LRC nos comentários, não é esse tipo de postura que a gente quer aqui nos comentários. Eu vou bloquear quem estiver falando mal e tudo mais. Pessoal, é uma crítica. Realmente tá chegando agora, todas as críticas de forma construtiva. Vamos, né, sempre abraçar as pessoas que estão chegando aqui, não vamos responder agressividade com agressividade, tá? Todos vocês continuem aqui com a gente e a gente eduque um pouco esse chat, né? Porque a gente vê, pelo menos entrando em outras lives, né, de outras pessoas e tudo mais, o pessoal é muito agressivo aqui na internet. Vamos fazer um negócio legal, discutir com fundamentos, como, por exemplo... Ele mandou um comentário bom agora, hein? Mandou o quê? O LRC. Ele falou sobre NFTs na rede do Bitcoin. Se resolver o problema, sim, tá? É uma das ações que pode ajudar a resolver, que a gente vai trazer na live de amanhã, tá? Boa. Então foi um bom comentário aí, o LRC. Legal. Seja bem-vindo à comunidade aí. É isso aí, deixa o like aí, se inscreve no canal e amanhã a gente vai ter live falando de como resolver, né, todos esses problemas que a gente está falando. E uma última dúvida aqui para fechar, o Carlos. O André Luiz, ele pergunta, mas para um ataque desse, né, aquele ataque que você estava falando, né, do pessoal atacar a rede do Bitcoin, para um ataque desse dar certo, o que esse minerador precisaria fazer? Né, investir tempo, energia, máquina, infraestrutura e ainda não ter certeza que o ataque seria bem sucedido.
o risco ainda não é muito alto? O risco ele é muito alto, porém esse risco diminui se o custo total que está sendo investido na rede está diminuindo. Tá? Então, pensa o seguinte, foi o que a gente falou na live de ontem, tá? A gente falou como que o gasto duplo, que é um dos ataques que o minerador de Bitcoin pode fazer contra a rede, ele é desincentivado pelos incentivos da própria rede, né? Porque a ideia é que se o minerador ele tem o poder suficiente para fraudar a rede, ele vai ganhar mais dinheiro minerando pela rede do que fraudando a rede. Quais que são as questões dessa teoria aí? Primeiro, esse não é o único tipo de ataque que pode ser feito contra a rede do Bitcoin, tá? Tem outros ataques, por exemplo, você pode censurar a rede do Bitcoin se você for um minerador muito grande, tentar criar uma corrente mais longa do que a cadeia de blocos que existe hoje, para tentar ir sem transações, tentar censurar a rede. E você poderia tentar abalar a confiança do mercado no Bitcoin, para o preço do Bitcoin cair e você fazer uma operação financeira apostando na queda do preço do Bitcoin. Né? Isso é um outro tipo de ataque, que não envolve ataque de gasto duplo do minerador, por exemplo. Né? Então, são vários tipos de ataques que podem ser feitos. Esse é o primeiro ponto. E segundo, nem todo motivo é feito pelos mineradores e nem todo motivo visa apenas ganhos financeiros. Tá? Então, por exemplo, o ataque que um Estado-nação faça contra o Bitcoin. Se o governo dos Estados Unidos ou a China decidirem atacar o Bitcoin, não seria um ataque de ganho financeiro para eles, seria um ataque de ganho político né, geopolítico, né, e estratégico. Então, se esse custo ele compensa, pode compensar dependendo do ataque, e muitas vezes esse ataque ele não vai querer um ganho financeiro, então ele nem precisa compensar financeiramente para ser feito. E aí, igual eu falei, pessoal, não existe uma fórmula para a gente medir isso. Tem vários estudos, né, inclusive os que a gente compilou lá no relatório que vai sair para a Mercúrio Pro, que eles mostram esses incentivos. Então existem formas que a rede usa para poder se defender dos ataques mineradores. Atacar a rede do Bitcoin não é uma coisa fácil. A questão que a gente está falando a tendência é de diminuição da receita, se tudo continuar como está hoje, e isso gera uma tendência a diminuir a segurança da rede ou então diminuir o valor do Bitcoin para que ele seja compatível com o novo investimento em segurança. Boa. Muito bem, Carlos. Muito boa análise. A gente já está chegando a quase 1h30 de live aqui, né? Então, pessoal, vamos deixar sempre aqui o convite para vocês, né? Para 3 coisas. Primeiro, amanhã a gente vai responder como solucionar esses problemas do Bitcoin, né? Como o Bitcoin poderia evoluir na nossa visão, tá? A gente não quer ser arrogante assim, o suficiente para falar que a gente sabe exatamente o que o Bitcoin deveria fazer e todas as outras pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento do Bitcoin são idiotas, né? A gente está tentando, né, fechar a nossa análise com possíveis soluções e possíveis evoluções que o Bitcoin pode ter e novos casos de uso. Então estejam com a gente amanhã, 10 horas da manhã, como foi ontem e hoje, né? Assistam também, quem não viu, a live de ontem, né? Onde a gente explicou como o Bitcoin funciona e ainda colocou ele nesse contexto, né? De todas as quebras dos bancos e tudo mais. Eu vi que já saiu notícias sobre o Credit Suisse hoje, a gente vai falar mais sobre isso também em outros conteúdos. Se inscreva aqui no canal. Quem não for Mercúrio Pro, a gente separou um relatório, né, menor, gratuito, com tudo que a gente falou aqui nessa live. Quem é Mercúrio Pro já fica ligado aí que a gente vai, né, disponibilizar toda a nossa análise de 120 páginas assim que a gente acabar as referências e o design já vai ficar para vocês. Isso é praticamente um livro de como funciona a sustentabilidade econômica do Bitcoin que a gente já está escrevendo aí há 2 meses. Então, se vocês não são Mercúrio Pro, daqui a 1 mês a gente abre a nova turma. Se vocês quiserem, entrem na lista de espera no segundo link da descrição, beleza? Pessoal, no mais é isso. Muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham curtido e até amanhã. Valeu, pessoal. Live. Valeu.